bom dia, amigo web telespectador, amiga web telespectador. Está começando o Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Hoje um programa especial para um dia mais do que especial, Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2016. E no Agropapo você já sabe, você acompanha as novidades do setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos. Então você fica por dentro da política, da economia, tecnologia, leis em torno do agronegócio e também de outros assuntos correlatos ao setor. Afinal de contas, o agro está presente em tudo no nosso dia a dia. Então você também acompanha assuntos e temas relacionados à gastronomia, saúde, moda, entretenimento, turismo rural. E dentro desta temática mais leve, de assuntos mais presentes do nosso cotidiano, nós vamos tratar hoje, nesse programa especial do Dia Internacional da Mulher, justamente da alimentação e saúde. E para isso nós trouxemos aqui uma convidada mais do que especial, que é a doutora Milene Gonçalves, nutricionista oficial, enfim, da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Doutora Milene, é um prazer contar com a sua presença aqui no Agropapo. Prazer todo meu. Bom dia a todos. Muito bem, doutora. Primeiro, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada a todas as mulheres, né? Sem dúvida. É uma data simbólica, mas é uma data importante para reflexão também, né? Com certeza. Mas aí hoje a gente vai falar de um tema gostoso, que é justamente falar de alimentação e saúde, né? Todo mundo fala dessa correlação e tudo, mas obviamente é sempre importante a gente escutar de um especialista, de um profissional, né? Como é que é o que é essa boa alimentação, essa alimentação que todos falam balanceada, equilibrada? O que é essa alimentação, doutora? Então vamos lá, vamos contar primeiro, já que a gente está falando da mulher, né? Um pouquinho sobre a saúde da mulher, que hoje é o Dia Internacional da Mulher, a questão da beleza, da saúde. Para as pessoas entenderem, assim, as mulheres, elas acabam, a prevalência, por exemplo, de doenças como a hipertensão, colesterol alto, depressão, enxaqueca, é maior nas mulheres, né, do que nos homens. Por exemplo, a hipertensão, ela é quase 30% maior nos homens, nas mulheres do que nos homens. Mas as mulheres vivem mais, né? Isso é uma boa notícia. Cerca de 7 anos, em média, mais do que os homens. Tá. Por que se algumas doenças crônicas acabam acometendo mais mulheres? Porque elas vão mais ao serviço de saúde, né? A mulher procura mais. A mulher se cuida melhor. O atendimento se cuida melhor, né? Então, essa questão da saúde, da alimentação, está muito presente hoje na vida das mulheres. O grande problema de tudo isso é que, assim, quando a gente fala de alimentação saudável, a alimentação saudável é equilíbrio. Tá. Então é muito importante que a gente entenda que é comer de tudo um pouco na quantidade certa, né? O que as pessoas normalmente fazem é restringir determinados alimentos, principalmente as mulheres que têm a busca pelo corpo perfeito, pela beleza, essa questão que nem sempre está associado, né? Essa busca pela beleza à casamento, saúde e saúde, beleza. exatamente, né? Então, alimentação saudável é equilíbrio, é comer um pouco de tudo. Então, assim, é importante consumir alimentos ricos em carboidratos, em proteína. A gordura, ela tem um papel importante, a gente buscar gorduras que são de qualidade. Tá. As vitaminas, sais minerais e fibras que têm uma associação direta com essa questão da beleza, né? Saúde da pele, do cabelo, das unhas, de bem-estar, de qualidade de vida. Então, um pouco de tudo. O errado... Sem restrições, assim, para nenhum tipo de alimento, né? Pois é. E tem as coisas da moda, né? Agora todo mundo, vamos todos tirar o glúten, vamos acabar com o carboidrato, né? Então a gente diz que saúde, ela está associada a equilíbrio. Tá. Não há necessidade de nada disso se você realmente tiver a consciência do que se alimentar, entendendo que essa variedade da alimentação é muito importante. Sim, até pegando o gancho que a senhora pontuou muito bem, essa questão das dietas da moda e tudo mais, retira-se o glúten, agora tem toda a questão em torno da lactose, também em relação ao trigo. Qual que é a opinião da senhora como especialista? Pois é, assim, tem muitas correntes aí ao redor dessa questão da alimentação, dessas restrições. Tá. Na minha opinião, e eu sempre digo isso, a gente tem que retirar aquilo em que o seu organismo tiver necessidade de se retirar. Perfeito. Então, por exemplo, é claro que pacientes que são celíacos, eles têm intolerância ao glúten, pacientes que têm intolerância à lactose e que acabam tirando esses elementos da sua alimentação por uma questão de saúde mesmo, né? No caso de pessoas que têm uma alimentação normal, que não tem nenhum outro problema, não há necessidade de Não dá para finalizar do jeito que está sendo, né? Exatamente. Todo mundo está tirando, eu vou tirar também. E muitas vezes as pessoas fazem isso sem nenhum tipo de critério, orientação, né? Se quer realmente fazer, existem muitos trabalhos que estão em torno dessa questão de diminuir ou retirar glúten e tal, que se faça isso com
especialista, com alguém que possa orientar de forma adequada e não simplesmente tirar. Só comentando sobre isso, uma coisa importante que a gente tem tido, alguns artigos estão até mostrando que algumas pessoas que tiraram o glúten sem necessidade, por ficarem muito tempo sem consumir, elas passam a se tornar intolerantes depois, em função da retirada. Não eram intolerantes e passam a ser. A ter muita intolerância em função de retirar e tal. Então, é uma coisa que tem que se fazer com muita recomendação, com muito critério. Muito bem. Bom, a gente está terminando o primeiro bloco do Agropapo, conversa boa sempre passa rápido, mas no segundo bloco eu quero que a gente possa falar bem mais em relação às vitaminas, enfim, onde encontrar as vitaminas boas para a pele, para o cabelo e tudo mais, a gente pegar um pouco do gancho aí também da saúde, mas casar também com a questão da beleza, tá bom? Tá ótimo. Muito bem, nós estamos terminando o primeiro bloco do Agropapo de hoje, 8 de março de 2016, um especial aí sobre o Dia Internacional da Mulher. Lembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, basta digitar Agropapo lá na busca. Você pode acompanhar o Agropapo, revê-lo tanto no canal oficial da UTV, quanto também no canal oficial do Agropapo, onde todas as entrevistas estão agrupadas lá certinhas por data. Não deixe também de curtir a nossa fanpage, facebook.com/agropapo, e também o nosso perfil no Twitter, que é @agro_papo. Bom, vamos ao primeiro intervalo do Agropapo especialíssimo de hoje e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. Voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Hoje um programa mais do que especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Enfim, nós estamos tratando aqui justamente da boa alimentação para a saúde e a beleza da mulher e também, obviamente, acaba servindo para todas as pessoas. E para isso nós temos aqui uma convidada mais do que especial, que é a doutora Milene Gonçalves, nutricionista da Secretaria da Agricultura de São Paulo. Doutora, a gente falou aí no primeiro bloco justamente toda essa correlação, alimentação, saúde, beleza, e agora eu quero explorar todo o conhecimento da senhora aí justamente para a gente falar aí da questão das vitaminas, por exemplo, a vitamina que é boa aí para a saúde da pele, para o cabelo, como é que é isso? Bom, em geral, vitaminas, minerais e fibras, elas têm um papel bastante importante na questão dessa beleza que a gente diz mais exterior, né? Porque é claro que a gente tem que ter saudável por dentro também, sem porque dúvida. isso é importante para que a pele esteja bonita e tal. Então, as vitaminas, elas têm um papel importante. Então, por exemplo, a vitamina C, ela é uma vitamina muito relacionada à questão da produção do colágeno, elasticidade da pele, né? São os alimentos mais cítricos, laranja, limão, abacaxi, morango, goiaba, né? Correto. Os alimentos mais ricos em vitamina C têm essa função. Então, aumentar o sistema imunológico, favorecer o sistema imunológico, auxiliar na produção do colágeno, diminuir o processo de infecções. Então, tudo isso está relacionado também. A vitamina A, ela tem também uma função importante na saúde da visão, né? Ela tem um papel, inclusive na nossa visão, diretamente na visão,
Mas ela também é importante para a saúde do cabelo, da pele em geral. Você pode perceber que as mulheres que usam alguns cremes, eles são à base de vitamina A. Lógico que ela vem em formas diferentes, mas ela basicamente é a vitamina A. Em então, quais os alimentos alimentos? mais ricos em vitamina A são os vegetais de coloração mais verde escuro e amarelo alaranjados, os que têm mais vitamina A. Alguns produtos de origem animal, as carnes também têm um pouco, né, da vitamina A também. Sim. O complexo B, né, a gente não pode esquecer, o complexo B que tem quase um pouquinho em tudo, né, mas também tem nos produtos de origem animal e vegetais em geral, também tem muito. Os cereais integrais também tem. As vitaminas do complexo B têm uma ação direta sobre essa saúde da pele também, né, brilho do cabelo também, enfim. Por aí você vê que tem que comer um pouquinho de cada coisa, porque cada um tem uma função. E por isso que a alimentação não pode ser restritiva, né? Exatamente. E para as unhas, assim, tem algo? Também, vitamina A é importante. A proteína é muito importante também para essa questão da elasticidade da pele, para a saúde das unhas. As proteínas estão mais presentes nos produtos de origem animal, né? Mas a gente também encontra em cereais integrais, as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, também tem, de origem vegetal, mas também são alimentos proteicos. Correto. E toda essa questão que a senhora pontuou bem aí da questão da proteína, existe também uma espécie de uma cruzada em relação às carnes e tudo mais. A alimentação tem que incluir a carne, a proteína é saudável, né? Sim, existem, por exemplo, a vitamina B12 é uma vitamina que ela só está presente nos produtos de origem animal. Então a gente tem problema para pacientes ou pessoas que fazem uso de dietas vegetarianas, não consomem nada de origem animal, elas têm que tomar um pouco de cuidado com a B12. Às vezes a gente tem que fazer suplementação porque ela está mais presente nos produtos de origem animal. Então por isso que é importante que tudo que se faça de restrição seja sempre com acompanhamento. Né? E a gente falou da mulher também, a mulher também tem algumas coisas assim, a mulher fica na TPM. Sem dúvida. Né? Quando a gente está na TPM, o que a gente lembra? De coisas que aumentam a produção da serotonina, por exemplo, que dá essa sensação de prazer. Então tem mulheres que durante esse período consomem muito chocolate, por exemplo, que é verdade, né? E alguns alimentos ajudam na prevenção. Então, os alimentos mais ricos em triptofano também, que é um aminoácido, também está presente nos produtos de origem animal, nozes, cereais integrais. Importantíssimo o consumo da água de coco, ela também ajuda na prevenção, gengibre. E esses alimentos, enfim, eles, vamos dizer assim, diminuem aí os efeitos da TPM. Os efeitos da TPM, isso já é comprovado, esses alimentos podem ser utilizados. Algumas coisas também que são muito, por exemplo, tá na moda também o cranberry agora para mulheres, né? Porque a mulher, ela realmente tem uma prevalência maior de infecção urinária. É real, o uso do cranberry ele auxilia porque ele aumenta a acidez e diminui a proliferação de bactérias, né? Então o consumo de 40 a 50 gramas por dia de cranberry, por exemplo, seca, como a gente consome a uva passa, né? Em forma de passa ou suco, meio litro de suco por dia já está comprovado também que auxilia na prevenção de mulheres que têm com muita frequência a infecção urinária. E uma questão, enfim, extremamente famigerada por todas as mulheres, a celulite, tem algo da alimentação que possa, enfim, tratar esse ponto? Tem sim. A celulite, ela está mais relacionada ao consumo excessivo de alimentos como ricos em gordura e açúcar, né? Então frituras em geral, sódio também, gordura e açúcar. Então diminuir o consumo de embutidos, diminuir frituras e alimentos muito ricos em açúcar, comprovadamente eles auxiliam na prevenção também da formação da celulite. O que acontece é que com a vida que a gente leva, aumentou muito o consumo de industrializados e, consequentemente, esses produtos têm muito açúcar, muita gordura e muito sódio. Né? Então, acabam contribuindo muito. Então, diminuir esses alimentos da dieta, esses preparos, né? Na verdade, é uma forma de preparo que só que você pode mudar já ajuda. Claro, sem dúvida. Né? Com certeza, você também diminui a formação da celulite. E para flora intestinal e tudo, tem alguns alimentos que ajudam, enfim, na regulação e tudo mais? Sim. Cereais integrais em geral, né? Tem que consumir muito cereal integral. Aveia é super importante, é um alimento muito, muito importante, mas a gente não pode esquecer, e vegetais em geral são ricos em fibras também, mas a gente não pode esquecer do consumo da água. Perfeito. E a gente falou de saúde da pele, mas se não tomar água não adianta nada, consumir muita vitamina, muito mineral. A fibra, ela também é dependente de água, então o intestino só vai funcionar para fazer bem, efeito, né? Se você consumir E qual que é a recomendação? Quantos copos, enfim, tem que ser? 8 copos de água por dia ou 2 litros. Eu falo que sempre se esquecer, enche uma garrafinha d'água, deixa ali do lado.
e vai lembrando durante o dia de tomar, não só no verão, né? Tá. No verão a gente deveria tomar até mais, no inverno também a gente não deve esquecer do consumo da água. Legal. Bom, a gente está caminhando para o desfecho aqui da participação da senhora aqui no Agropapo, mas chegou uma perguntinha aqui pelo nosso WhatsApp, justamente da Judite Dias de Lira, que é aqui do interior de São Paulo, aqui de Campinas, perto. Ela pergunta, doutor, sou gestante e gostaria de algumas recomendações para alimentação nessa fase aqui da... Então, é muito rápido, né? Mas assim, é complicado a gente dizer tudo que uma gestante tem que ter. Mas a gestação, ela acaba trazendo uma necessidade nutricional maior. Tá. Então, por exemplo, ácido fólico é uma coisa que a gente deve suplementar durante o período da gestação. Deve-se dar uma importância muito grande aos alimentos ricos em fibras, porque o intestino tem uma tendência, às vezes, a diminuir um pouquinho, né? As grávidas reclamam de obstipação intestinal. Então, o consumo da água, alimentos muito ricos em fibras, utilizar-se demais das frutas, legumes e verduras por causa das vitaminas e minerais que vão ser importantes também, Tá. a proteína, né? Quer dizer, na verdade, a gestante tem que consumir, como a gente falou, um pouco de tudo, mas com qualidade dessa alimentação, porque a necessidade nutricional é aumentada. Legal. Bom, a gente está terminando a nossa boa entrevista aqui, mas eu quero que a senhora possa também deixar o contato aí do site da Secretaria, que tem várias informações lá sobre alimentação saudável e tudo mais, enfim, para todas as mulheres, enfim, pessoas interessadas em fazer esse bom casamento, alimentação e saúde, puderem estar acompanhando. Tá, eu vou deixar assim, o nosso Facebook, por favor. que todos os dias tem dicas, não só para as mulheres, mas para todos em relação à alimentação saudável, que é o alimentaçãosaudável.sp, sem o cedilha, né? Alimentacal. Alimentacal, né? Saudável.sp. E no YouTube também é o Alimentacal Saudável SP, sem o ponto. Tem vários vídeos que falam de alimentação saudável. O site é o www.codeagro.sp.gov.br. Aí vai ter lá o Centro de Segurança Alimentar, que é o CESANS. Entrou lá, vocês vão baixar vários livros para download, todos falando com dicas de receitas e alimentação saudável. Tem mais de 20 temas lá que podem ser baixados para download. E tudo absolutamente gratuito, né? Tudo gratuito. Muito bem. Deem suas opiniões, escrevam pra gente, tirem suas dúvidas. A gente também fica à disposição para o que precisar. Muito bem, doutor. Olha, foi uma grande satisfação, uma grande honra contar com a sua presença aqui nesse dia especial, Dia da Mulher. Enriqueceu demais aqui a nossa boa conversa no Agropapo. Volte mais vezes, viu? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Parabéns a todas as mulheres hoje. Muito bem. Bom, e assim nós encerramos o segundo bloco do Agropapo de hoje, Dia Internacional da Mulher. Lembrando que você pode rever esta entrevista e outras também no nosso canal no YouTube. Basta digitar Agropapo lá na busca. Você pode acompanhar tanto pelo canal oficial da AltV, como também pelo canal oficial do Agropapo, onde tem todas as entrevistas lá agrupadas por data e tudo mais. Não deixe de curtir a nossa fanpage, facebook.com/agropapo, e também o nosso perfil no Twitter, que é @agro_papo. Bom, vamos a mais um intervalo e no próximo bloco nós temos mais uma vez a presença aqui do nosso colunista especial, Fábio Halston, da Paralax Consultoria, especializada na área de commodities agrícolas, que vai nos contar aí quais são as perspectivas aí para as principais commodities no médio e longo prazo. Vamos a mais um intervalo e voltamos já já. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com o VMAX Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia.
Hoje, a virginimicina no meu sistema de produção ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a virginimicina. A virginimicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija virginiamicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginiamicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na Altivia, TV da internet. Hoje é 8 de março de 2016, estamos aqui em mais um programa do Agropapo. Hoje foi uma edição especial aí sobre o Dia Internacional da Mulher, em que contamos aqui nos 2 primeiros blocos com a participação da nutricionista Milene Gonçalves, da Secretaria da Agricultura, que passou aí informações aí sobre alimentação e saúde. Nesse terceiro bloco nós vamos ter mais uma vez a participação aqui do Fábio Haustel, que já é o colunista oficial aqui do Agropapo. O Fábio que trabalha na Paralax Consultoria, especializada em commodities agrícolas, e ele vai nos contar aqui justamente quais são aí as perspectivas aí para as commodities aí no médio e longo prazo, e também fazer uma rápida análise aí de como é que foi esse resultado aí do PIB que saiu no final da semana passada. Fábio, mais uma vez é um prazer contar com a sua presença aqui, meu caro. Primeiro, parabéns para as mulheres pelo Dia Internacional, né? E vamos começar falando aí sobre a sua análise aí em relação ao PIB, que saiu no final da semana passada, a agropecuária mais uma vez ainda segurando o tranco, né? Sim, o PIB do agropecuário, né, ele apresentou um crescimento de 1,8% em comparação com o trimestre do ano anterior, certo? Esse resultado, eu gosto de pensar duas coisas. Um, ele pode ser visto do lado do copo cheio como do lado do copo vazio, né? Por quê? Porque esse resultado, por mais que ele foi o único setor que apresentou crescimento, ele também foi o menor resultado desde 2012 de crescimento. Tá. Ou seja, isso por quê? Primeiro a gente está tendo uma silvicultura, que é a produção de florestas, como eucalipto, pinheiro, reduzida por conta da queda na demanda principalmente de embalagens, móveis, papel. Mas isso mais no mercado interno, né? Isso sim, no mercado interno, no mercado doméstico. E também a gente teve uma queda nos abates de bovinos e pecuária em geral, que afetou o PIB negativamente. Tá. Além disso, a gente teve uma queda na produção de café, laranja e trigo, que caiu 13,9%, que foi disparado que caiu mais, né? Certo. Bom, então isso foi os fatores negativos. Os fatores positivos, que agora a gente já entrando já um pouco nos preços, claro, foi a produção de soja, que aliás vai ser um outro fator positivo para o PIB esse ano, né? Com expectativa de uma produção agora de superior a 100 milhões de toneladas ou próximo a 100 milhões de toneladas. E o milho esse ano, agora na primeira safra, ele tende a dar uma queda na produção. Eu acredito que a segunda safra ainda venha a ser maior. Tá. Por quê? Porque o preço do milho já está chegando a R$45 a saca. Já ultrapassou, inclusive, os R$45 a saca. Sim. E isso com certeza vai trazer um otimismo por parte dos produtores a replantar, aumentar enfim. Safra. Inclusive, tem muita gente até comprando, aumentando a compra de fertilizantes tempo de insumos para começar essa safra, né? Que agora vem vindo a colheita e o pessoal vai plantando em seguida o milho segunda safra. Só esmiuçando um pouquinho mais essa questão do PIB aí, na tua avaliação aí como especialista, o que dá pra gente tentar antever aí pro restante do ano, dentro do PIB da agropecuária? Bom, para esse primeiro trimestre, a gente espera que ele volte a apresentar um novo crescimento, principalmente agora com a colheita das safras de verão. Para o ano, a gente também mantém uma tendência de crescimento, só que ainda um crescimento moderado, como foi esse ano, por volta de 1,5% a 2%. Nossa projeção está em 1,6%, 1,7%. Tá. E em relação aí, vamos dizer assim, do segundo semestre em diante, já dentro do Plano Safra novo, 2016, 2017, no final da semana passada a gente também teve aí um seminário importante da Frente Parlamentar da Agropecuária, que levantou justamente essa questão aí do crédito. É um risco que a gente pode ter nesse ano,
o setor preocupado aí com relação a ter uma diminuição no volume de recursos ou taxas de juros ainda mais elevadas? Como é que você vê isso? Eu vejo isso da seguinte maneira. O crédito ano passado a gente já teve um atraso nas distribuições, isso afetou um pouco, até o plantio atrasou o pessoal. E teve, lógico, também a questão do vazio sanitário, que é uma questão que normalmente vai ter também. Isso atrapalha, às vezes, o plantio da safra se tiver um outro atraso esse ano. Correto. A questão dos juros altos é uma questão até mais preocupante, porque primeiro o produtor ele já teve um ano que o plantio da safra já foi acima por causa da taxa de câmbio, né? Que a gente teve uma desvalorização muito forte do real esse ano. E a questão é, se o dólar, por exemplo, ele cair, vamos supor que o dólar por algum motivo recue, isso pode ser um grande problema para o produtor, que vai ter uma margem reduzida e ainda vai ter que pagar mais juros no próximo plano safra. Agora, a nossa perspectiva é que o dólar não volte a cair em nenhum momento, porque apesar de agora ele chegou a 3,79, ele deve ficar oscilando nessa casa dos R$4. Tá, mas essa questão da cotação do dólar aí, é sempre difícil realmente perguntar isso para os economistas e tudo mais, mas também não tem uma questão aí de estar, vamos dizer assim, demasiadamente elevado de uma maneira artificial ou não? Esse é o valor dele mesmo? Bom, eu acho que o dólar, pensar ele de uma maneira artificial, você está falando por causa a cotação dele, será que não está alta demais de uma maneira artificial e tudo? Enfim, a questão política está influenciando muito realmente. Né? Claro, a questão política, com certeza ela está influenciando muito, principalmente agora com a prisão coercitiva do Lula para depor, né? Então, com certeza, isso agora a gente até viu a bolsa do Bovespa ter dado uma subida graças a... O dólar caiu, enfim. O dólar caiu. Então, sim, a questão política ela está afetando, mas também a gente tem que pensar que uma dessas questões também é que a gente teve uns rebaixamentos das notas do Brasil. Perfeito. Esse é um outro fator importante também, né, nessa questão política. E outra questão que eu acho é por causa também da própria recessão econômica, né? Não tem muito... O dólar, a gente trabalha numa taxa de câmbio flutuante e o dólar vai oscilar de acordo com a economia também. Muito bem. E em relação aí aos preços das commodities aí no médio prazo e tudo mais, o que a gente pode dizer aí vamos começar aí pra gente fazer esse ping-pong aí pelos grãos, por exemplo? Sim, vamos começar pelos grãos. Os grãos no curto prazo, né? A tendência, por exemplo, o milho, ele está se mantendo em alta ainda e por mais que venham algumas pressões negativas ali, ele está segurando com tudo. Tá. Principalmente quando a gente pega, por exemplo, no caso do frango, o porco, que são grandes consumidores importantes, sim. E essa alta, o pessoal está tendo muita dificuldade de repassar preço, principalmente na suinocultura. A gente vê que o pessoal está trabalhando até com margem negativa. Né? Estavam falando de R$1 para cima para chegar no custo de produção, para poder empatar. Então o milho, alguma hora, ele vai ter que dar uma reduzida, senão o produtor de granjeiro não vai conseguir segurar a onda, né? Com relação à soja, a gente está tendo o avanço da colheita, que é normal a gente ter uma queda de preços nesse período, que aumenta muito a oferta. E tem ainda muita incerteza com relação à China, de quanto a China vai consumir, mas a nossa perspectiva é que a China, ela, como um país extremamente populoso, ela ainda vai continuar. Não vai ter um freio. Não vai ser um freio tão forte. E algodão? Bom, algodão ele disparou desde o segundo semestre, atingiu lá, acho que chegou até acima de R$80 a arroba, né, de algodão. Sim. Agora ele vai vindo numa queda, principalmente com essa valorização que o real teve agora nesses últimos meses, né? Tanto que bateu 3,79 ontem, pelo que eu estava vendo. Então, isso vai afetar um pouco a produção de grãos no curto prazo. Agora a questão aí da redução no preço do petróleo, que acaba incentivando a produção de fibra sintética, qual é o impacto disso para o algodão? Sim, o petróleo agora ele até deu uma elevada, né? Para a gente pegar o Brent, ele estava batendo já 34, 35, chegou até 28. Tá. Então ele deu uma subidinha, mas ainda tem muita questão, principalmente com relação à Arábia Saudita, Qatar, esses países
do Oriente Médio que vão aumentar a produção, vão segurar. Agora eles estão fazendo um acordo de segurar, isso pode dar manter o preço do petróleo mesmo em baixo, mas numa relação um pouco mais estável, sem grandes quedas, né? O algodão, já que a gente está falando de fibra sintética, eu acho que a grande preocupação do algodão está na questão do estoque na China, dos altos estoques internacionais, que já chegam a quase equilibrar com o tanto que é produzido no mundo, de tão alto que estão os estoques lá. Então isso pode dar aí uma segurada. Sim, isso já está dando uma segurada, principalmente porque a China agora ela vem cortando importações e consumindo muito mais do que ela produz os próprios estoques que ela já tem, que uma hora vai ter que consumir, né? Isso que tem segurado muito o preço do algodão. Perfeito. A gente está caminhando para o encerramento do Agropapo, mas não quero deixar você vai embora sem falar de outros 3 produtos importantes aí. Vamos começar aí pela laranja. Bom, a laranja a gente está se aproximando já do começo do ano safra dela, né? Que começa normalmente em abril. A laranja ela já chegou, a laranja de mesa pera já atingiu ultrapassou a casa dos R$21 a caixa, o que é um resultado superior ao do ano passado. Agora, normalmente nesse período a gente tem uma queda, até porque as usinas começam a utilizar muito mais produção própria, né, em vez de terceiras. Que se você observar o gráfico no dia do preço da laranja, ele faz um comportamento até bem sazonal, assim, ele faz uma coisa como uma onda, né? Sim, ele é historicamente linear nesse aspecto, né? Então agora ele vem apresentando uma queda, depois volta a subir. O café, a gente está tendo uma pressão agora um pouco negativa por causa dessa expectativa de uma bienalidade positiva. Sim. O que é essa bienalidade? Bienalidade é que tem uma análise que a produção de café ela tem dois anos, seria como 2 anos de produção ruim, 2 anos de produção bom. A gente está entrando numa bienalidade positiva, até porque a gente foi favorecido pelas chuvas na região sudeste, aqui na São Paulo, Minas Gerais, que são grandes produtores do café arábica. O café robusta, por outro lado, a gente tem a questão que teve uma escassez de chuva, principalmente no Espírito Santo e na Rondônia, né, que são produtores importantes desse tipo de café. Então isso ainda pode aumentar um pouquinho essa demanda pelo café arábica, já que a oferta de café robusta vai ser reduzida esse ano. Perfeito. E das carnes? Pecuária? Bom, as carnes, o que está acontecendo é que a gente teve um momento de chuvas muito fortes, isso deu uma recuperação na pastagem, a oferta de bovinos ela já estava restrita, ficou mais restrita ainda, até a JBS deu até férias coletivas agora, né, 20 dias de férias coletivas, porque não estão conseguindo comprar boi, o preço da arroba está alto, a margem está reduzida, principalmente com essa questão. A gente tem que pensar, a recessão econômica, ela não vai passar batida também no setor agropecuário, por mais que ele esteja apresentando um crescimento positivo, não vai passar batida. Principalmente quando a gente pega a pecuária, porque a pecuária, a carne bovina, ela é uma carne mais cara do que as outras. Já tem uma diminuição do consumo, né? Sim, então normalmente o empobrecimento da população tende a levar a um maior consumo, por exemplo, de carne de frango, ou até a carne suína, que é um pouco mais barata. Procurar alternativas. Outro fator que é importante é a baixa no preço dos petróleos, ela afeta alguns mercados nossos. Por exemplo, a própria Venezuela, que é um mercado que tradicionalmente exporta bastante carne brasileira. A Rússia também, que é outro país que pode ter um impacto. A vantagem é que agora a gente está tendo aquela reabertura para o mercado americano, né, de carne bovina. Isso pode vias de fato para realmente começar os embarques, né? Sim, então isso pode trazer um efeito positivo na carne bovina. No caso do frango, ele está oscilando ali na casa das 3, o frango congelado, né? Na casa dos R$3,95, R$4, o que é um preço alto se a gente comparar com os anos anteriores. Sim. Porém, os produtores, como a gente comentou antes, né, já estão tendo dificuldade graças aos custos de insumos que estão muito altos. Legal. Muito bem, para a gente fechar, fazer o encerramento, qual que é o grande recado que você faz aí desse relatório que saiu e quando é que sai o próximo da Paralax? Bom, o próximo relatório, como eu já falei, ele é
quinzenal, né? Então Perfeito. o próximo, esse daqui saiu dia 1º, o próximo sai dia 16, porque o último dado sai dia 15, Perfeito. vai sair dia 16. Daqui a uns 10 dias você está de volta aqui, né? Daqui a uns 10 dias eu tô de volta. E, bom, o recado é agora esperar, né? Vamos ver o que vai... Para produtor de soja, talvez seja um momento, se não precisar vender, esperar agora a colheita e Tá, é um momento esperar, aí. né? Sim, porque vamos esperar o que vai acontecer, principalmente com a taxa de câmbio, Tá. que tem uma boa... Quem tiver condição de dar uma segurada, é hora de segurar porque para ver os agora desdobramentos. está R$74 em Paranaguá a saca, já tinha ultrapassado os 80. Provavelmente vai ter uma nova alta, eu acho, pelo menos. A minha perspectiva é que esse ano os preços se mantenham superiores ao do ano passado. Então, no momento agora, tipo, né? Sim. Muito bem. E só para a gente fechar a mesma questão aí da compra de insumos com esse dólar mais alto, aí o que dá para a gente pontuar nisso? Com relação a isso, talvez agora possa ser até um momento bom para a gente pensar a compra de insumos, uma vez que o real ele tá se valorizando um pouco, tá se valorizando um pouco. Então, como a grande parte dos insumos brasileiros são importados, vai ser um momento para a gente começar a pensar nisso, já para se preparando, quem já tiver um capital para custear a própria safra, né, não tiver tanta necessidade de crédito, talvez já ir começando adquirindo, até porque o dólar, eu não acho, na minha opinião, ele não vai chegar. Mas pode ter muito esses mais repiques para cima, para baixo, então é importante estar sempre de olho ali para acompanhar de uma maneira bem precisa, né? Sim, principalmente na taxa de câmbio, que é o que influencia mesmo na compra de insumos. Né? Legal, meu caro. Bom, mais uma vez quero agradecer aqui a sua participação, já é de casa, e daqui a uns 10 dias aí você está voltando para apresentar aí o novo relatório da Paralax, tá certo? Perfeito. Muito bem. Bom, e assim nós encerramos esta edição especialíssima do Agropapo, Dia Internacional da Mulher, o seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. Relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, basta digitar Agropapo lá na busca. Também não deixe de curtir a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo, vai aparecer aí no gerador de caracteres aí na sua telinha. Também curta aí o nosso perfil no Twitter, que é @agro_papo. Bom, estamos encerrando esta edição do Agropapo, contamos aqui também com a participação do nosso colunista especial, o Fábio Halston, da Paralax Consultoria. O Agropapo, que é produzido, dirigido e apresentado por Ronaldo Luiz, tem apoio da Fibro Saúde Animal e também da Andef, Associação Nacional de Defesa Vegetal, e a direção jornalística da AltV, do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos essa edição, voltamos na próxima quinta-feira. Um abraço e tchau, tchau.